Olá, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte aqui no canal BATV do 20 ou 520 da Claronet. O Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia, há 30 anos no ar. Hoje, recebendo dois fenômenos do nosso tênis, para falar muito sobre o tênis, projetar o ano de 2021, falar sobre as perdas de 2020 e falar muito sobre os talentos, sobre a real situação do nosso tênis brasileiro, tá bom? Conosco, Roberto Petersen, presidente da Federação Gaúcha de Tênis, e Matheus Wagner, treinador do Leopoldina Juvenil, coordenador da Federação Gaúcha e capacitador da Confederação Brasileira de Tênis. O nosso Encontro do Esporte, em nome do Grêmio Náutico União, Icatu Seguros, Zafari, R-Sul Vida Seguros e Sesc Fecomércio. Hoje, falando muito do tênis. Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Barbosa. Primeiro, mais uma vez, agradeço o convite. É sempre uma oportunidade de a gente falar sobre a modalidade, é interessante, num canal como o de vocês, um espaço como o de vocês, que é diretamente ligado ao esporte. Eu acho que é realmente uma oportunidade muito boa, então te agradeço em nome da federação e fico muito feliz aí com a presença do Matheus, que, como tu já fizesse um breve relato do currículo dele, eu tenho uma relação com o Matheus já aí de alguns anos, pelo trabalho realizado lá no Leopoldina e principalmente nesses últimos anos, a assistência técnica que ele dá à federação como um todo. Então é um prazer participar desse programa na companhia do Matheus. Perfeito, Roberto. Só corrigindo, viu? O programa é nosso e eu falo todos os sábados, porque um dia eu recebo personal trainer, no outro tênis, no outro futebol. Eu já fiz um programa de balé sobre dança, se vocês querem saber. Então, é como eu digo, é todos os sábados, todos os esportes em destaque aqui no nosso canal BATV. Meio-dia, liga no canal BA 20 ou 520 e acompanha conosco. Se perder, youtube.com/Encontro do Esporte, o programa na íntegra para a rapaziada que perdeu ao meio-dia no canal BATV. Seguindo a apresentação, o currículo é extenso. Matheus Wagner, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Pessoal, com um programa já de longa data, né, 30 anos, tenho certeza que ninguém fica tanto tempo no ar se não tem um programa de qualidade e toda a credibilidade que vocês têm. Então, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Uma honra também estar fazendo parte aqui dessa gravação desse programa junto com o Roberto, né, o presidente da Federação Gaúcha de Tênis, e agradecer a ele também por toda a confiança no nosso trabalho. Faço um trabalho já voluntário junto à Federação Gaúcha desde 2011, foi quando eu recebi o primeiro convite para fazer parte da equipe que representa o Rio Grande do Sul na Copa das Federações. E, bom, vamos trocar uma ideia sobre o nosso esporte, e é isso aí. O interessante é que eu já fiquei sabendo nos bastidores que na chegada em Porto Alegre, quem assinou a primeira carteira, a indicação do Matheus, foi o Roberto. É isso, Roberto? É verdade, é verdade. À época, tive a oportunidade de ser diretor do Leopoldina e foi um período curto de um ano na diretoria, onde eu tive ali, com o respaldo do presidente, do resto da diretoria do clube, a oportunidade de dar uma mudada, uma mexida na estrutura técnica do clube, e uma das indicações que eu recebi foi do Matheus Wagner, que à época morava em Santo Ângelo, veio para Porto Alegre e posso dizer com certeza, não só em meu nome, mas principalmente em nome do clube, que foi uma bela contratação e resultou aí, como ele próprio disse, desde 2011, essa dupla função dele, treinando a equipe do Leopoldina Juvenil e também treinando a equipe da Federação Gaúcha de Tênis. Então, é verdade, e me sinto muito feliz, muito honrado, né, de tê-lo
ter dado essa oportunidade a ele, e ele aproveitou e aproveita essa oportunidade profissional até hoje. Então, realmente é fato essa chegada do Matheus a Porto Alegre. Eu tive o privilégio de recebê-lo lá no Leopoldina Juvenil. Satisfação total. Já vi que estamos entre amigos aqui, né? Família, contratante, contratado, criador. Tá todo mundo aqui muito bem à vontade para esse nosso bate-papo. Presidente, como é que foi a chegada na Federação Gaúcha de Tênis e como é que andam as coisas pelo tênis gaúcho? Pois, Barbosa, então a linha do tempo é muito, muito fácil para eu relatar. Eu tenho muito viva na minha memória, até porque, de certa forma, ela é recente. Como eu relatei antes, eu tive uma oportunidade de participar. Eu joguei tênis infanto-juvenil no final da década de 70 até o final da década de 80. Como eu sempre falo brincando, nunca tive título nenhum de expressão, mas fiz do tênis um complemento da minha formação, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens do esporte, seja ele qual for. E nessa oportunidade de 2007, em 2008, que eu fui diretor do Leopoldina, como diretor, eu comecei a participar mais dos torneios, viajar com a equipe do Leopoldina para o interior do estado, participar mais dos torneios do calendário da federação. E foi visível que faltava, e aí eu não digo isso só pela minha avaliação, principalmente pela avaliação dos profissionais de quadra, que eu digo que são os principais envolvidos, interessados e que dedicam a sua vida ao tênis, que faltava na federação uma reestruturação também. E como diretor do Leopoldina, ingressei num grupo que se formou à época, que se titulou Movimento pelo Tênis Gaúcho, que tinha a participação de várias pessoas, de vários clubes, profissionais de quadra e dirigentes. E até com privilégio, vou dizer assim, da participação de ex-tenistas. Até tem gente que critica, diz que tenista nunca é ex, mas ex-profissionais. No caso, eu acho que o de mais expressão era que capitaneava, vamos dizer assim, esse movimento com a gente, era o Tomás Koch, tenista gaúcho, que dispensa qualquer comentário da trajetória do Tomás. Até lembro no início a participação do Fernando Menigeni, que apesar de paulista, argentino paulista, radicado em São Paulo, fez parte desse grupo no seu início. E desse grupo, que começou a se reunir com uma periodicidade bem grande, se começou a articular o que a gente poderia fazer em prol do tênis gaúcho. E se chegou ali a uma decisão, uns 2, 3 meses depois desses encontros, que eram praticamente semanais, e combinou também com a época do pleito eleitoral da federação, que nós deveríamos montar uma equipe, uma chapa para concorrer à eleição da federação. E para mim, também nunca neguei isso, para mim é surpresa. Depois de um tempo até eu entendi melhor a razão e até vou dizer que concordei. Mas para mim, naquele momento inicial ali, para minha surpresa, indicaram o meu nome para a chapa, para ser para presidente da chapa. Como eu disse, foi surpresa, mas depois entendi porque eu tive como experiência de dirigente muito curta, num clube estruturado, que é uma situação bem diferente do que uma federação, mas tive o envolvimento no clube e pude participar desse vamos dizer assim, desse grupo e circular pelos torneios. Então, consegui, de uma forma bem rápida, assimilar o que faltava ou o que estava precisando. Repito, trabalho esse desde o primeiro dia de forma colegiada, mas como toda entidade, ela precisa ter um representante legal, um presidente, um vice-presidente. Então, à época, indicaram o meu nome,
que eu, como eu disse, no momento foi surpresa, mas depois passei a achar que sim, seria uma boa oportunidade, por o fato de eu não estar ligado à questão da quadra, ser um tenista amador, um tenista social, mas ter uma proximidade com o tênis desde criança, e algumas características que pode parecer bobagem, mas e eu acho que isso vai ficar na história da federação. Eu fui e sou o primeiro presidente da federação eleito que não tem filho jogando. Aí Barbosa vai me perguntar, o que tem a ver isso, Roberto? Até não, se tu tivesse filho jogando, não teria mais interesse, porque tu não estaria mais envolvido. Eu digo, te dá uma certa, para mim, ao menos na minha avaliação, uma isenção, né? Porque a gente viu, e nada pessoal e nada contra nenhum ex-presidente, mas a gente via muito a coisa focada para o seu umbigo, vamos ser bem objetivo, bem direto. E no meu caso, isso não, graças a Deus, não acontecia. E, que eu digo, eu também tenho uma paixão pelo esporte, pelo tênis, no caso, mas procurei sempre ser mais racional do que passional numa administração da federação. E acho que o grande mérito que eu posso dizer que eu tive foi estar muito bem acompanhado, desde esse movimento até os dias de hoje. Como todo trabalho, o Matheus citou antes, todo trabalho voluntário, há entradas e saídas, por várias razões pessoais, profissionais, mas eu acho que o grande mérito que eu tive, e estou tendo até o momento, é estar bem acompanhado, estar bem assessorado. Foram raras as exceções, raras as situações que eu tive que, vamos dizer, usar o peso do cargo para tomar uma decisão. Na grande maioria, as decisões se chegou às decisões, às definições de forma colegiada, que eu acho que isso que tornou o trabalho e torna o trabalho com resultado e com uma certa satisfação também. Uma outra coisa que eu acho importante, então, isso foi lá em 2009, Barbosa, que a gente se prontificou a concorrer à federação, fomos eleitos por aclamação, não teve uma chapa de situação, no caso, porque no caso a gente não é uma... Eu lembro, há uns anos atrás, esse pessoal hoje é a continuidade da federação. Repito, nada pessoal, mas eu deixei bem claro que nós não éramos uma continuidade da federação. Pelo contrário, nós éramos um grupo totalmente novo. Claro que tem algumas figuras que tinham uma relação com a federação por questão técnica, mas de dirigente entramos em 2009, em dezembro de 2009, com um grupo totalmente novo. E esse grupo vem até hoje. Também vou ficar, acho que de forma positiva, espero, na história da federação, como o presidente que mais tempo ficou no cargo. Explico por quê. O mandato, originalmente, quando nós fomos para a eleição, o conhecimento que a gente tinha em cima do estatuto era de 2 anos. Nós fomos eleitos para 2 anos. Quando nós fomos registrar a ata e fazer a documentação, formalizar a documentação no cartório de registro, veio a surpresa que o registro, o estatuto que nós estávamos nos baseando para aquele pleito, para aquela eleição, não era válido, porque ele não tinha sido registrado. Então, nós tivemos que respeitar o estatuto que estava registrado, que era o estatuto anterior. Então, de imediato, o mandato, que era de 2 anos, passou para 4 anos. Nesse período de 4 anos, foi ali próximo já às Olimpíadas, houve uma determinação do Comitê Olímpico Brasileiro a todas as confederações e suas federações para arrumar o calendário com o ciclo olímpico. Nessa brincadeira, a nossa gestão no primeiro mandato ainda ganhou
vamos dizer assim, mais 2 anos no primeiro mandato. Então, a gente respeitou o estatuto, eu fui reeleito uma única vez, e estamos no final, temos até o final de 2021 essa gestão, onde aí a gente vai chamar uma eleição para sucessão. Então, repito, eu fico na história da federação, espero que de forma positiva, como eu disse, como o primeiro presidente sem filho jogando, no período de eu como gestor, e o presidente mais longo na história. A federação está com 92 anos, desses 92 anos já se passaram vários presidentes e eu vou ficar, salvo alguma coisa diferente, num período mais longo de todos os presidentes até hoje. E tivemos muitos bons presidentes e vou sair com uma sensação de que, se não fiz tudo aquilo que gostaria, fiz aquilo que foi possível. E com uma sensação também de que a casa está arrumada, né? E hoje, com a colaboração de pessoas de muito interesse no bom sentido, eu digo, acho que a presença do Matheus aí simboliza muito isso. O maior interessado em que a federação faça um trabalho legal e correto são os profissionais de quadra. São quem realmente trabalham, se dedicam a vida a essa modalidade, a esse esporte. Então, eu acho que a federação está cumprindo esse papel, a gente conseguiu. O início foi bem difícil, Barbosa, eu vou te dizer que a gente foi surpreendido com muitas coisas negativas, muitas dívidas que num primeiro momento não foi colocado para nós, mas conseguimos com um esforço bem grande e com, acho que o registro também é importante, com o apoio já no primeiro momento da Confederação Brasileira de Tênis, conseguimos não só reestruturar a federação e pagar as dívidas, mas uma coisa que eu considero muito importante, que acho que era a principal coisa que eu identifiquei aí como diretor do Leopoldina, reaproximar a entidade dos clubes e academias que estavam totalmente distantes da entidade, né? Existia um calendário, mas ele estava distante da federação. A federação não estava próxima aos clubes e às academias. Então, foi um trabalho que a gente fez de reaproximação, e eu acho que isso, logicamente, é um trabalho que vai dia a dia, e passado todo esse período, eu posso dizer, com certeza, e os números me ajudam a comprovar isso. Quando nós assumimos a federação, ela tinha 9 clubes filiados apenas, desses 9, 6 adimplentes. Hoje são 49 clubes filiados e adimplentes e academias. Vale também aqui, o Barbosa, um registro. Hoje a Federação Gaúcha de Tênis, ela não se limita ao tênis de quadra, ao tênis na tradicional. Ela atende também, e isso foi uma indicação que veio, como disse, eu sempre digo, de cima para baixo, da ITF, o beach tênis, que eu acho que engrandeceu mais a Federação Gaúcha de Tênis. É uma modalidade, eu vou dizer assim, com características bem distintas do tênis de quadra. Tem gente até que brinca, diz que a única coisa que é igual é a bolinha. Eu acho que não, acho que tem aí na parte competitiva, tem muita proximidade, mas sim, tem as suas características distintas do tênis, e por uma determinação da ITF, que fez as confederações de tênis em todo o mundo absorver o beach tênis, e por consequência as federações regionais também absorver o beach tênis. No caso nosso da Gaúcha aqui, foi, vou dizer que relativamente fácil, porque existia já uma estrutura de beach tênis formada no Rio Grande do Sul, com bons torneios, com muito praticante. O que a gente fez foi trazer para dentro da federação essa nova modalidade. Isso aí ampliou, vamos dizer assim, a amplitude da federação, que hoje olha para o tênis e para o beach tênis, né? Então, eu acho que esse trabalho, ele, repito, são
são eventos distintos, né? Eu sempre dou o exemplo, o tênis de quadra, até a gente exige o silêncio em torno da quadra para a concentração dos atletas, dos tenistas. E o beach tênis tem uma formatação mais diferente, mais relaxada, tem som ambiente, é diferente. Mas uma característica, né? São características diferentes, mas... Então, o que me trouxe a federação até hoje aqui foi, eu acho que posso dizer, o trabalho no Leopoldina Juvenil ali, como diretor em 1 ano, depois a oportunidade de ingressar nesse grupo chamado Movimento pelo Tênis Gaúcho, e daí se formou essa chapa, essa diretoria, e eu estou à frente da federação nesse período todo. Hoje, repito, com uma satisfação em olhar para trás e ver que se a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente desejava, a gente conseguiu fazer bastante coisa e deixar um ambiente, deixar uma estrutura pronta para, né, só ter um crescimento qualitativo, né, no trabalho nos anos para frente. Né? Lógico. Uma gestão vitoriosa, sem dúvida alguma, porque ninguém fica mais de 20 anos à frente de um comando se não tiver agradando, né, os seus associados, os seus interessados de um modo geral, né? Sem dúvida, trata-se de uma gestão vitoriosa, Roberto. Só vou desculpa, não chega a 20 anos ainda. A gente está de 2009, vai fechar 11 anos. 2009. 2009. Isso, mas mesmo assim, né? É um período considerável. O técnico do Botafogo essa semana completou 1 mês de clube, 4 partidas, foi demitido. 4 partidas, já deu. Tu tá 11 anos, olha, levanta a mão pro céu. Não, e repito, eu não estou sozinho, Barbosa, é isso que acho que é importante. Se eu tivesse sozinho, com certeza eu não ficaria nem 1 ano. Então, o que me motiva e o que me dá esse respaldo para representar esse grupo é exatamente o grupo. Eu não tenho a vaidade nenhuma de dizer que esse trabalho é mérito meu. O mérito meu é aquilo que eu disse antes, é estar bem acompanhado, é estar bem assessorado, é estar com pessoas com capacidade técnica, com capacidade de um voluntarismo total. Repito, hoje dentro da federação só 2 pessoas são remuneradas, só 2 profissionais são remunerados, o resto todo da equipe que trabalha, entre eles o próprio Matheus, faz de forma voluntária. Então, abre mão de muitos fins de semana, depois de trabalhar uma semana inteira no sua atividade principal, para estar fazendo um trabalho para a federação. Então, isso eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente não dá o devido valor ao tempo dessas pessoas que, repito, abrem mão da família ou de um próprio descanso para estar em quadra ou estar viajando, representando a federação. Só para terminar essa minha primeira participação, e eu acho que aí quem vai ter mais propriedade em falar isso vai ser o próprio Matheus. Quando tu diz uma gestão vitoriosa, Barbosa, eu aceito isso com muita tranquilidade pelo seguinte, e repito, o Matheus vai expor isso com muita mais propriedade. A federação, quando nós assumimos, a equipe da Federação Gaúcha de Tênis sequer participava desse evento, que é muito bacana, que eu já tive a oportunidade de alguns anos de acompanhar em loco, que era a Copa das Confederações. Então, quando nós assumimos em 2009, por várias razões, financeira, técnica e de falta de grupo mesmo, a federação sequer mandava equipe para esse evento. Fizemos um trabalho, aí, basicamente liderado na parte técnica pelo Matheus, um trabalho ano a ano, que culminou com o ano passado, uma satisfação enorme para todos que fizeram parte desse trabalho, a consagração da equipe gaúcha como campeã brasileira da Copa das Confederações.
Então, eu acho que aí exemplifica ou materializa o que tu está dizendo de uma gestão vitoriosa. Nós começamos com uma dificuldade extrema em todos os sentidos, financeira, de estrutura, de credibilidade, e aquele trabalho de formiguinha, passo a passo, a gente foi criando condições financeiras para reestruturar a entidade, credibilidade com clubes, academias, e hoje, como eu digo, com essa associação do beach tênis, com os chamados points também, de beach tênis, e a equipe ganhou em qualidade técnica também, porque essa Copa das Confederações não se ganha na força, ela se ganha na técnica, ela se ganha no dentro de quadra, e esse trabalho foi feito com uma maestria. Então, para mim, a grande satisfação é ver que, quando nós entramos, sequer participávamos da Copa das Confederações. Hoje, o título ainda é nosso, até porque, infelizmente, em função da recessão, da pandemia, no ano de 2020 não terá a edição da Copa das Confederações. Eu, esses tempos, até conversando com o presidente da confederação, eu brinquei e digo, o único lado positivo disso é que a Federação Gaúcha vai manter o título por mais um ano, né? Vamos defender esse título só em 2021. Então, eu acho que agradeço essa minha primeira participação e gostaria, se acho que a linha do programa é esse, que o Matheus fizesse, aí, como eu disse, com mais propriedade, porque ele participou desde lá a primeira montagem da equipe até hoje. Ele está, esse registro está literalmente na pele do Matheus. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo depois. Ele, não sei em que momento lá, ele fez uma promessa: se a federação atingisse, a equipe atingisse o título, ele tatuaria não sei exatamente aonde, ali a bandeira do Rio Grande do Sul, ou alguma coisa referente à nossa equipe, e cumpriu a promessa. Depois do título ele tatuou. Então, eu acho que isso está isso não só registrado no currículo do Matheus como treinador, mas registrado literalmente na pele dele como treinador e como um dos coordenadores que a gente tem muito prazer de ter na federação. Eu tenho certeza que o ano que vem, quando eu sair da federação, toda essa equipe que está hoje na federação, ela se mantém. Então, eu não tenho, como eu disse antes, também vaidade alguma. Eu sei que esse trabalho em nada vai mudar a troca de presidente. Eu acho que uma renovação é positiva. Eu acho que sempre vem a cabeça nova, vem ideias novas, e todo mundo tem o seu tempo. Eu não tenho a pretensão, usar o exemplo aí do Avelange, de ficar eternamente. Não, eu acho que todo mundo tem o seu espaço, o seu tempo. Eu acho que o meu espaço eu soube ocupar, o meu tempo eu soube ocupar, e repito, vou deixar a federação ano que vem, provavelmente na mão de uma pessoa até mais capacitada do que eu. Mas o que mais vai me deixar tranquilo é que toda essa equipe técnica que hoje faz parte da federação, ela se mantém, né? Então, isso para mim é o que me tranquiliza, o que me motiva, e vou certamente seguir próximo a todos, até porque não ficou só uma relação profissional ou de dentro da entidade. Como tu disseste antes, é uma relação de amizade. E, como eu disse, eu não ganhei título algum no tênis, mas com certeza eu ganhei muitos amigos em torno ou na quadra. E isso, para mim, tem mais valor do que muita prateleira cheia de troféu. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, a minha cronologia dentro da federação, que está aí chegando ao seu final, mas com muita satisfação, assim, com muita... Deu um pequeno corte aí no sinal do presidente Roberto, da Federação Gaúcha de Tênis, um belo relato, né? Um belo relato, um belo depoimento, um cronograma muito bem feito de gestão por parte do Roberto na Federação Gaúcha de Tênis. Meus amigos,
o Encontro do Esporte deste sábado, falando sobre tênis. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero deixar aqui 2 perguntas para o Matheus Wagner. A primeira, o tênis, que na minha opinião é um dos esportes com maior glamour no mundo, em relação a tudo, e principalmente em relação à educação. Eu fico muito fascinado de assistir o jogo de tênis, porque exige concentração dos atletas, e ele só consegue isso com o silêncio da torcida, que em qualquer outro esporte a gente não consegue entender como que no tênis o pessoal assiste, o pessoal torce, mas em silêncio e com muita educação. Desta forma, eu quero deixar uma pergunta. O tênis é o esporte mais glamuroso que nós temos no mundo? E como é que anda o segmento tênis dentro do Leopoldina Juvenil? Categorias, talentos, promessas do nosso tênis gaúcho. Um rápido intervalo comercial e daqui um pouquinho eu volto com o Matheus Wagner falando muito sobre o tênis do Leopoldina Juvenil. Grêmio Náutico União, Icatu Seguros, Zafari, RS Sul, Vida Seguros e Sesc Fecomércio. Rápido intervalo e eu já volto. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. A experiência da natação para crianças tão pequenas, eu entendo que geram 3 benefícios. O fortalecimento do vínculo da criança com os seus cuidadores, pai, mãe ou um outro cuidador muito próximo. A socialização, porque é uma primeira experiência fora do ambiente familiar normalmente, né, dentro de um ambiente aquático, que gera esse terceiro benefício, então, que é a questão da segurança. Porque gera uma instabilidade na água e quem tem que dar essa estabilidade, essa segurança vai ser o pai ou a mãe ou quem estiver ali dando esse suporte para a criança. Então eu diria que é um benefício 3 em 1, porque fortalece o vínculo, gera socialização e dá mais segurança. Cada criança reage de uma maneira, né? Sem dúvida nenhuma, um grande benefício é poder ter toda a família reunida, fazendo um programa juntos, assim. Isso já por si só já é algo muito legal. A gente vê que a parte motora é algo que se desenvolve com a natação. Eles começam a tomar um gosto pela água e começam a se desinibir em relação à água, que é uma coisa legal, assim. Volta e meia a gente frequenta outras piscinas e vê eles pulando, mergulhando com 1 aninho de idade, que é uma coisa assim legal assim de ver, né? Sem medo, com a nossa assistência, claro. Tem uma outra coisa que a gente observou com eles, é que o número de infecções respiratórias diminuiu. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que vai trazer a criança na natação no inverno, no frio e vai deixá-las doentes. Parece que acontece o contrário, assim. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
De volta com o nosso Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no 20 ou 520 do canal BATV. Em nome de Grêmio Náutico União, Icatu Seguros, Zafari R Sul Vida Seguros e Sesc Fê Comércio. O nosso Encontro do Esporte hoje recebendo o Roberto, da Federação Gaúcha de Tênis, e o Matheus Wagner, que é coordenador da federação, capacitador da Confederação Brasileira de Tênis e técnico, treinador, ensinador, educador de tênis no Leopoldina Juvenil. Ele é multieducador. Matheus, nos fala um pouquinho sobre esse trabalho no Leopoldina Juvenil. Qual é a categoria que o Juvenil atende dentro do clube e se existe um departamento competitivo ou é mais escolinha? Tudo bem. Então, respondendo a tua primeira pergunta, em relação ao Leopoldina Juvenil, nós atendemos a todos os associados do clube que tiverem interesse em fazer o esporte tênis. Então, é feita uma matrícula junto à Secretaria de Esportes e eles são atendidos de acordo com a faixa etária, com o nível técnico que eles se encontram e assim que é realizado esse trabalho. Então, a gente tem alunos hoje no Leopoldina Juvenil dos 5 anos aos 80. Então, que espetáculo, mano. A gente tem cerca de 400 alunos dentro da escola de tênis, que atende desde o nível iniciação, depois passa por todo o trabalho de formação, tem um nicho na escola que a gente chama de equipe júnior, depois passa para essa equipe de competição, sim, que a gente também atende esse pessoal, e depois chegando até o tênis adulto. Chegou num nível de competição, que daqui um pouco o Leopoldina já não atende, acredita no atleta, tu acaba encaminhando para outros clubes, encaminhando para fora do Rio Grande do Sul, de repente até para fora do Brasil. Como é que funciona esse nível máximo do tênis dentro do Leopoldina? A gente acredita muito que hoje o papel do clube, a gente estava conversando hoje casualmente sobre isso lá no clube, o clube ele tem um papel de abertura do funil, onde a gente apresenta o esporte para as pessoas, elas se desenvolvem, né? O Leopoldina Juvenil tem uma metodologia de tênis que recém foi lançada, então ela está muito fresquinha. Foi um trabalho que nós realizamos junto ao clube, assim como existem outras escolas de tênis, né, no mundo, nós criamos a nossa própria metodologia, que chama Método LJ de Tênis. Assim como na natação tem o método Gustavo Borges, né, nós criamos o nosso próprio método. Então, a gente utiliza esse método nos treinos e sempre tem toda uma progressão que as pessoas, né, que os jogadores, enfim, os associados do clube podem atingir. E sim, nada impede de que, se a gente acreditar que foi muito bem desenvolvido esse trabalho, o atleta está despontando muito e não tem quem acompanhe de um acompanhamento individualizado, principalmente nessa transição do infanto-juvenil para o profissional, a gente pode encaminhar sim. Mas a gente acredita muito nesse papel que o clube tem essa função de formação, né, na parte de educação, na parte humana, na parte dos valores, né, que estão já são inerentes ao tênis, e é mais ou menos isso, assim, esse é o trabalho que a gente desenvolve. Tem também muitas pessoas que se destacaram, que atingem um nível bom de tênis, também são encaminhados para o tênis universitário. Então, hoje, esse é um objetivo muito forte dentro do Leopoldina Juvenil, de encaminhar esses jogadores, né, esses atletas, para o tênis universitário, onde eles vão conseguir cursar uma universidade, representando uma universidade americana e jogando tênis, fazendo o que eles mais gostam e ganhando lá uma formação profissional também. O Matheus, especificamente dentro do tênis do Leopoldina Juvenil, durante essa pandemia, esse isolamento e essa crise da saúde mundial que a gente está vivendo, o clube conseguiu se reinventar para continuar atendendo esses atletas e esses associados durante a pandemia? Sim, o clube está atendendo todas as determinações, todos os decretos, né, que a prefeitura demanda. Então, nós tivemos por 2 vezes a nossa sede fechada e a gente respeitou todas as datas, tudo que foi determinado, né? Mas agora já faz
mais de 2 meses que já está aberto de novo, a gente retomou com todos os treinamentos e agora praticamente funcionando na totalidade, conseguindo atender todos os alunos que estavam matriculados já desde março, do dia 17 de março, que foi o primeiro fechamento que teve dentro do clube. Depois nós retornamos, fechou de novo, ou seja, ele fechou em 2 oportunidades o clube, e a gente foi sempre se moldando. Foi um quebra-cabeça muito difícil de fazer, porque a gente começou com aulas individuais, depois passou para aula até 2, e agora que a gente está atendendo 4 jogadores por horário, digamos assim. Cara, eu tenho na minha cabeça que o Leopoldina e o tênis é uma combinação muito perfeita, assim, né? Porque o Leopoldina, acho que, cara, ele tem um glamour todo diferenciado. Não é o maior clube que a gente tem, né? De dimensão, de espaço, né? Que a gente tem em Porto Alegre, mas é um clube que tem um perfume todo diferente, assim, que combina com o tênis. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas de fora, essa é a impressão que eu tenho. E como eu vinha falando no final do nosso primeiro bloco, eu acho o tênis muito glamuroso, assim, cara. Desde de quem treina o tênis, de quem joga de maneira competitiva, até o torcedor, as pessoas que vão para a arquibancada, é tudo de maneira muito educada e as pessoas sabem a função de cada um, né? Com certeza, mas eu acredito que isso não é apenas o Leopoldina Juvenil, né? Porque isso é o com o tênis nos ensina isso. Toda a partida é uma história que está ali, que vai ser escrita, que começa de 0 a 0, que não importa a tua classe social, teu nível socioeconômico, em que setor da sociedade tu está inserido, qualquer um pode vencer aquele jogo. Então, e essa vitória, a gente aprende desde pequeno que não pode a qualquer custo. Até tem uma frase muito legal que tem num clube que chama Itamirim, que é lá em Itajaí, que diz assim: se para vencer uma partida estiver em jogo a sua honestidade, perca, será sempre um vencedor. Então a gente acredita muito nisso, que esses valores eles são muito maiores do que a simples vitória ou a derrota. E é isso que a gente procura passar para os nossos guris. Então nossos atletas já crescem com isso, e por isso que o resultado final é esse, né? Pessoas educadas, que respeitam. E justamente respondendo a pergunta que tinha feito anteriormente, né, do público, então a regra do tênis diz que o público só pode se manifestar entre os pontos, né, nos intervalos, não durante um ponto. Então é incrível ver, né, que um estádio, por exemplo, pega um Arthur Ashe Stadium, que é em Nova York, no US Open, que tem capacidade para 24 mil pessoas, e todos os espectadores ficam em silêncio durante aquela disputa do ponto, e quando acaba daí né, pessoas extravasando e comemorando e aplaudindo. Então isso é muito bonito assim mesmo de se ver, e choca bastante. Eu lembro quando eu morava em Santo Ângelo, que eu fazia faculdade de educação física, eu fazia estágio na preparação física no time de futsal profissional, que era a ZAF lá em Santo Ângelo, que na ocasião estava disputando a Série Ouro do futsal gaúcho. E eu convidei os guris, porque tinha um campeonato lá que estava tendo em Santo Ângelo, que é o Mercosul Open de tênis, e eu convidei os jogadores para assistir, porque eles estavam de folga naquele final de semana. Então eles foram assistir a final. E aí quando começado o jogo, eu fui pegar uma bolinha muito perto de onde eles estavam, e eles perguntaram assim: "Ô Matheus, que horas vai começar esse jogo?" Então, mas como assim que horas vai começar? Já começou, tá 1-0. Então, mas cadê o árbitro? Não, mas não tem árbitro. Mas como é que pode? Os caras eram muito assustados assim, que não tinha árbitro. Incrível, incrível, cara. Cara, se tivesse essa regra, né, esse caderno de regras do tênis na minha época de escola, eu acho que eu teria incomodado bem menos do que eu incomodei, viu? Porque na minha época eu não sei se tinha essa regra do silêncio dentro da sala de aula, não. Mas, enfim, Matheus, deixa eu te perguntar sobre a Confederação Brasileira. Eu quero saber como é que funciona esse teu trabalho de capacitação, né, para daqui a um pouco os nossos telespectadores que não estão muito por dentro, que eles possam entender como é que funciona esse trabalho de capacitação junto à Confederação Brasileira de Tênis, que, pelo que o Roberto nos falou no primeiro bloco, é um trabalho em parceria com as federações, né, do Brasil todo, né, que a Confederação ela é muito parceira das regiões, né, pelo que eu entendi.
Com certeza. A confederação está sempre aberta, né? Ela tem sob guarda-chuva dela, estão todas as federações do Brasil, né? Todos os estados, e sempre tem esse canal. Não sei se para vocês aí deu um pequeno corte no sinal. Ó, voltou o Matheus aí, ó. Opa. Me ouve bem? Perfeito, vamos lá. Tá. Então, a gente tem a Confederação Brasileira, né? Tem sob guarda-chuva dela todas as federações do tênis, e tem esse canal muito aberto, porque o Roberto, né, nosso presidente, ele tem essa via direta junto à presidência da confederação, que acaba ajudando bastante também, quando tem alguma demanda ou algo do gênero, acaba facilitando. E o trabalho de capacitação funciona da seguinte maneira: cada estado, quer dizer, não são todos os estados que têm, mas os principais estados do Brasil, né, na questão do tênis, tem as pessoas que são responsáveis, basicamente os cursos que são, todo esse conteúdo, ele é designado pela ITF, né, pela Federação Internacional de Tênis, encampado pela Confederação Brasileira, e a Confederação Brasileira tem o papel de designar quem são os capacitadores do tênis em determinadas regiões. Então, eu e o Alexandre Costa somos os capacitadores do Sul, né? Basicamente, a gente atua, pode ser que atue em outros estados, mas normalmente nosso trabalho é Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina. Que interessante. Para os treinadores. Que interessante, um trabalho realmente em conjunto das federações com a Confederação Brasileira de Tênis. Eu tenho uma pergunta, 2 em 1, são 2 perguntas em uma, e eu quero que vocês fiquem à vontade, quem se sentir mais à vontade de nos responder, fique em casa aí. Como é que está a agenda de competições a nível do Rio Grande do Sul e quem são os grandes nomes, destaques do nosso tênis gaúcho a nível nacional nas competições? Quem se habilita aí a nos responder? Na questão dos talentos, eu deixo para o Matheus, que, como eu disse, tecnicamente eu nunca dei palpite algum, porque, como eu disse, eu respeito quem realmente trabalha com a parte técnica. Na questão do calendário, Barbosa, eu vou te dizer que, assim como todas as outras modalidades, logicamente, o calendário de 2020 ele foi totalmente prejudicado em todas as federações, e o tênis profissional mundial foi afetado também de uma forma direta, mas a gente está, vamos dizer, dentro daquela possibilidade que se tem, dentro daquele tempo hábil de fazer os eventos programado para o segundo semestre, eles vão ser realizados dentro dos protocolos de segurança e tudo mais, já estão sendo realizados, já houve torneios aí alguns finais de semana atrás, então vão ser realizados. Logicamente que eu digo, algumas coisas se perdeu, a própria Copa das Confederações se perdeu, alguns torneios regionais importantes, a Copa RS, que é o nosso principal evento, que digo de passagem, é o único evento que é organizado pela Federação Gaúcha de Tênis, que é a Copa RS, porque a maioria dos torneios são organizados pelos clubes ou por promotoras. E a Copa RS também, 2020, ficou cancelada. Mas a expectativa de esse segundo semestre se cumprir, se não totalmente, a grande parte do calendário previsto, e 2021 se adaptar, Deus queira, com ou sem vacina, obrigado ou não obrigado a tomar vacina, não vamos entrar nessa polêmica, mas que o 2021 a gente tenha uma normalidade, um calendário muito próximo ao calendário de 2019, que no Rio Grande do Sul foi muito bom, conjugado, vamos dizer assim, com o calendário nacional e com o próprio calendário da COSAT, que é a Confederação Sul-Americana de Tênis. Acho que a gente tem essa engenharia de datas muito bem distribuída
no Brasil. O Brasil, a gente não pode esquecer que é um país continental, como o Matheus falou, são 26 federações, então cada federação faz um trabalho regional, mas se procura fazer também uma aproximação. No caso aqui do Rio Grande do Sul, se faz aí no início do ano eventos com a Federação Catarinense e a do Paraná, para exatamente aproveitar a questão geográfica dos 3 estados. Mas então eu acredito que no segundo semestre vai se cumprir aí o que está programado e previsto, e 2021 a gente vai ter um calendário, acho que pleno também, como foi o ano passado, 2019. Talentos dentro de quadra, aí cabe aí o Matheus aí citar e dar para nós aí uma expectativa que ele tem. Só um último rápido comentário que eu falo. O tênis, como concordo contigo, Barbosa, tem um glamour, eu acho que é um dos esportes mais tradicionais e até tem uma rigidez assim para alterar qualquer regra no tênis. O tie break, que eu acho que a grande mudança que teve nos últimos 50 anos do tênis foi difícil, porque é um torneio muito tradicional. Acho que o maior exemplo disso é lá o torneio de Londres, lá o Wimbledon, onde ainda hoje em dia se joga todo de branco, que é conhecido como esporte de branco, né? O Wimbledon mantém isso rigidamente até hoje. Mas é um esporte educador, como todos os outros esportes, o Barbosa. Só que o tênis tem essa rigidez, vamos dizer assim, no silêncio, tudo, e durante o jogo ali tu quer literalmente acabar com o teu adversário, mas acabou o jogo, tu aperta a mão do teu oponente e muito provavelmente fora da quadra a amizade é total, né? Então eu acho que isso é o mais bacana do tênis, é que dentro de quadra eu quero matar o cara do outro lado da quadra. Acabou o jogo, a gente vai almoçar ou vai até viajar junto. Esse é para mim, o aspecto mais bacana do tênis. Agora, os talentos aí eu deixo com o Matheus. Obrigado. Matheus, em função do nosso tempo, eu já quero te fazer mais uma pergunta para te me responder e para os nossos telespectadores, em função das promessas, mas eu quero te perguntar o seguinte: quem é o Guga hoje em relação à referência, em relação a ídolos dentro do tênis, inspiração para essa gurizada de 5, 7, 8, 10 anos que estão iniciando no esporte? Quem é o Guga hoje do tênis brasileiro? Ô, Barbosa, não, só para complementar essa parte que o Beto comentou, né, em relação a que durante o jogo são os dois ali, cada um querendo conquistar o seu espaço, e depois é vida que segue, a amizade só se fortalece. Tem um circuito que é na França, que ele é disputado, que é da seguinte maneira: é uma cultura que se estabeleceu lá. As pessoas jogam essa partida, né, válida pelo torneio, e depois aquele cara que ganhou, ele convida o cara que perdeu para tomar uma bebida. Então é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, achei aquilo fantástico, assim. Então as pessoas se combatendo lá e peleando dentro da quadra na hora do jogo, quando acabou, vamos tomar uma coisa, é muito legal isso aí. Então, que interessante, demais. Demais. É uma pergunta muito difícil, né? Em relação aos talentos do Rio Grande do Sul, eu não me sinto confortável para falar, porque eu tenho medo de esquecer alguém, mas com certeza todos aqueles atletas que são convocados para essa seleção gaúcha de tênis infanto-juvenil são pessoas que estão no radar, que com certeza se destacam e que têm, né, o seu espaço dentro do tênis, que com certeza vão lutar para seguir. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Existe muita parte também de especialização precoce. Esse jogador que com 10 anos hoje é campeão, não quer dizer que com 18 ou com 20 ele vai continuar sendo campeão, isso pode mudar. Tem todo o amadurecimento, a parte, né, da individualidade, da idade biológica, cronológica, enfim, é uma série de fatores. E em relação ao cenário nacional, é difícil falar, né? Novo Guga, não sei se algum dia teremos um novo Guga, mas são muitos jogadores que estão em evidência e que também buscando pelo seu espaço, que acabam sendo referência para essa nossa gurizada. Posso citar aí o Bruno Soares e o Marcelo Melo, né, que são nas duplas,
agora tem um gaúcho também se destacando muito, que é o Marcelo Demoliner, e na simples a gente tem o Thiago Wilde, que é uma grande revelação, que já foi campeão com 19 anos, foi campeão no seu primeiro ATP no Chile esse ano, e também tem o Thiago Monteiro, enfim, são muitos jogadores, a Bia, Haddad, uma série de jogadores que são referência com certeza para os nossos atletas. Vários nomes que estão aí próximos daqui um pouco de atingir um nível para se tornar referência para essa gurizada que está começando no tênis. Exatamente. Espetáculo. Meus amigos, quero agradecer a gentileza de vocês, esse bate-papo. Logo, logo a gente vai marcar aí mais um programa para poder desmirinar, né? Trazer todo o tênis num formato geral, falar de talentos, competições, e que, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente possa estar conversando e batendo esse papo na quadra ou na sede da federação, e não à distância como a gente está hoje em função dessa pandemia que atingiu o mundo. Matheus, muito obrigado pela gentileza e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é uma satisfação, obrigado. Robertão, aquele abraço, obrigado. Eu que agradeço também mais uma vez, Barbosa, em nome da federação, e conta com a gente para quando precisar de novo uma outra oportunidade, estamos à disposição. Grande abraço. Eu que agradeço. Encerrando o nosso encontro do esporte deste sábado, eu volto no próximo, ao meio-dia, aqui no 20 ou 520 da NET, com a força e a parceria do Grêmio Náutico União, Icatu Seguros, Zafari, R-Sul Vida Seguros e Sesc Fê Comércio. Encontro do esporte, 30 anos no ar. Até o próximo sábado. Aquele abraço.